Pastor, um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo carinho. Amon, obrigado, meu filho. Os pastores, irmão, fiquei constrangido pela recepção dessa igreja. Me deu vontade de morar lá em cima. Eu entrei no banheiro e falei, eu quero morar aqui, Senhor. Irmão, é tão bom quando a gente trata as coisas de Deus com zelo, com excelência. E a gente pode perceber aqui, não é clichê, que não é só o ambiente, não é só a estrutura que tem excelência. O serviço é excelente. O servir é excelente. Cheguei aqui, o Ministério de Louvor já estava aqui passando as músicas, os obreiros ali na porta. Eu vi café ali, eu vi café aqui, eu vi café lá em cima. Falei, Jesus, eu sei que de café vive o homem. Aleluia. Eu tomei acho que uns 3 cafés aqui. E pretendo tomar mais uns 3. Se quiser trazer um agora, não tem problema nenhum não. Irmão, eu gosto de café, gente. Eu gosto de café. Nunca confie em alguém que não gosta de café. Vocês estão felizes de estar aqui? Você está feliz mesmo de verdade? Tem um moço que, acho que é o único visitante que estava aqui. Cadê ele? Fica de pé, filha. Você pode vir aqui pertinho de mim aqui? Quando eu estava falando de capa, eu vi uma capa descer sobre o teu ombro, onde você estava. E Deus falou para mim assim, diga para ele que eu não o chamei só para um tempo normal. Eu o chamei para um tempo novo. Eu via como se a mão de Deus tocasse no teu coração e arrancasse muita coisa que estava aí dentro. E não é sobre pai, não é sobre família, é sobre altar, é sobre ministério. O Senhor falou assim, vir, ele até quase nem viria, porque hoje é sexta, hoje era dia do sextou, mas ele decidiu sextar aqui. E Deus falou para mim, diga para ele que hoje ele não só veio a uma conferência de paternidade, ele veio aqui para que eu resgate o ministério que ele tem. Eu via diante de você muitas vidas, eu via você como uma voz profética para muita gente, mas eu via como se Deus também derramasse um óleo no teu coração. Como é seu nome? Tiago. Tiago. E Deus falou para mim assim, diga para ele que eu tenho um ministério com ele. Não é só um chamado, é um ministério. Porque eu via você com a Bíblia aberta na mão e pregando para muita gente. Mas existia dentro do teu coração muitas coisas que foi matando aquilo que você acreditava. Mas existe um fogo dentro da tua alma que não apaga. Por mais que você queira ficar de longe, de quieto, quando você vê, você já está aqui. Quando você vê, você já está fazendo. Deus te trouxe aqui para a noite do resgate. Não é te resgatar para ser crente, não. Porque isso você já sabe o que é. Mas Deus te trouxe aqui para resgatar a tua alegria de servir novamente. Para trazer você de volta aquele primeiro amor. E quando você ouvir aquele... Dá um Fá maior aí, Abraão. Quando você... Sol, perdão, Abraão. Isso. Quando você ouvir aquela canção assim... Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Tem alguém que pode orar comigo? Seu amor é real, sua paz. Fica com ele aqui. Gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Foi hoje aqui que o Senhor te trouxe. Canta. Neste santo lugar. Você lembra disso? Não lembra, meu filho? Você não lembra? Deus te trouxe para trazer a memória. Porque Deus é Deus de resgate. Não é resgatar para ser crente, não. Tu está entendendo o que eu estou falando? É resgatar para você voltar a amar novamente e se sentir amado.
não é sobre aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, ó, você é o único que foi apresentado. E Deus marcou essa noite só para você. Para dizer que tu vais fazer coisas que muitos no tempo antigo não fizeram. Amém, querido? Dá um abraço nele aí, o jovem. Basta que me toque, Senhor. Não vou cantar não, senão vou ficar cantando essas músicas até amanhã de manhã. Depois que fica velho, né, a gente vai ficar cantando. Livro de Gálatas, capítulo 4. Bem rapidinho. Aleluia. O versículo é o 6. Vai colocar aqui não, né? E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama. Qual foi o clamor? Qual foi o clamor? Abba, Pai. Olha para cá. O cristianismo, ele não é uma religião. Obrigado, meu filho. Se quiser deixar, pode deixar aqui. O cristianismo, ele não é uma religião. Somente uma religião. O cristianismo é um relacionamento entre um pai perfeito e filhos imperfeitos. Entre um pai que ama, independente daquilo que a gente faz. Em João capítulo 3, versículo 16, você conhece bem, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tem a vida. Olhe para cá. Quando Deus decidiu amar o mundo, porque a gente sabe que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Se Deus fosse, pastor Caleb, nos amar por aquilo que a gente faz, nós estamos quebrados no meio. Deus nos ama independente daquilo que eu faço. Deus nos ama independente daquilo que eu... Deus não está nem aí para aquilo que eu estou fazendo, porque Ele decidiu nos amar. E o mais lindo desse evangelho de João é que Ele não amou o branco só, Ele não amou o crente, Ele não amou só o cristão, Ele amou o mundo, Ele amou o cosmo, Ele amou tudo que estava dentro desse século, dentro deste mundo. E antes da gente nascer, Ele já nos amou. Vamos dar aqui, meu filho, me dê, aleluia, me dê. Me dê, meu filho, nem te dá um jeito aqui, me dê, meu filho. Pode levar o açúcar, pode levar o açúcar. Obrigado, meu filho, aleluia. Fica com inveja não, viu, irmão? Aleluia. Olha para cá. Ele nos amou independente daquilo que a gente faz. Porque se Ele fosse olhar para nós, irmão, olhe para mim. Se você olhar a tua vida hoje, se a gente for olhar a nossa vida, quem a gente era e quem nós nos tornamos hoje, onde a gente estava, onde nós estávamos, a gente pensa assim, eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi aceitar Jesus. Quem já falou isso aqui uma vez? Eu decidi. Na verdade, não foi a gente que escolheu Ele, foi Ele que escolheu a gente. Porque se a gente for olhar para a nossa vida, para aquilo que a gente viveu lá fora, para aquilo que a gente praticava, eu sei que a minha filha, esses dias falou isso, a minha filha com 18 anos de idade, a Raquel desviou, pastor Caleb, desviou. Mas por que ela desviou? Pergunte, por quê, pastor? Porque ela disse, eu preciso ir no mundo, gerar testemunho. Eu falei, que isso, gente? Mas por quê? Porque ela falava para mim assim, pai, se eu chegar num culto e falar, nasci crente, dirigi o grupo de adolescente crente, mocidade crente, estou aqui crente, a igreja não vai dar um glória. Mas se eu chegar na igreja e falar, irmãos, eu vivia na bagaceira, eu era tudo que você não presta, eu bebia, eu fumava, eu ia para os bailes, mas Jesus foi lá e me resgatou. Aí a igreja, porque a igreja gosta disso, a igreja gosta de ouvir o ex, sim ou não, gente? O ex-bruxo. Eu já fui num culto que o camarada estava falando o testemunho dele, que tinha gente anotando. Eu fui olhar o caderno da pessoa, o que é isso aí? Ele falando ritual, como destruir a vida de alguém, a pessoa anotando. Mas se Deus fosse olhar para as nossas práticas, da vida que a gente vivia, nós não escolheríamos a Ele.
É por isso que lá em João diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E nomeei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Ele nos escolheu, não foi, nós fomos uma escolha. Lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que tinham outros barcos. Jesus olhou para o barco de Pedro, e entrou no barco de Pedro, tinha as outras opções, mas o barco de Pedro não foi uma opção, foi uma escolha. Deus, quando nos escolheu, Ele olhou e disse assim: é você e pronto. E sabe qual é a raiva do diabo? Pergunte por quê, o que é, pastor, qual é? Pergunte: qual é, pastor? Irmão, eu estou pregando para homem, então firme, vamos lá? Diga: qual é, pastor? Vou dizer, é porque quando Deus escolheu a gente, Ele não pediu opinião para ninguém. Ele não perguntou: fulano, e fulano, o que vocês acham de eu escolhê-lo? Não, Deus escolheu. Ele decidiu ser o nosso Pai. Ele decidiu nos defender. Ele nos decidiu guerrear nossas guerras. Ele mesmo disse a Abraão: eu estou com você todos os dias. Pegue a mão de alguém, do irmão, diga para ele assim: pode pegar na minha mão, não tem problema não, que aqui todo mundo é liberto. Aleluia. Quando nós lemos essa Bíblia, a paternidade, repita essa palavra comigo: paternidade. No capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então diga comigo assim: a paternidade começa pela adoção. Diga: antes éramos escravos do pecado, mas Cristo veio nos adotar. Aleluia. A adoção significa um novo nome. Diga: um novo nome, uma nova família, uma nova herança, uma nova identidade. Diga: você não é mais órfão espiritualmente. Deus, aleluia, aleluia, Deus em Cristo te trouxe de volta. Às vezes nós passamos situações na nossa vida que parece que a gente não tem pai. Eu não tenho mais pai. E a gente sente falta, sim ou não? E olha que meu pai, gente, meu pai, Jorge de Abreu, tinha um bigode até aqui, ó. O meu pai, amor, meu pai, quando eu era garoto, o meu pai, ele corrigia a gente. Não tinha conselho tutelar naquela época? Hoje tem, né? Se tu gritar com o filho chega na escola, conselho tutelar, toma teu filho e ainda te prende. Se tiver algum do conselho tutelar aqui, vocês são inimigos, hein? Aleluia. Inimigos da paternidade, aleluia. Então olhe para mim aqui, olhe para mim. O meu pai fazia assim, o meu pai fumava um cigarro Continental. Aí quando não tinha Continental, ele fumava um tal de Belmonte, aleluia. Ele pegava uma faca de serra, mano, não vai matar não. Ele chamava: Evandro. Eu: sim senhor pai. Ele: vá ali no pé de tamarindo e corte uma vara para mim, por favor. E eu ia carregando a minha sentença de morte. E quando eu chegava lá, eu cortava. Aí trazia, ele: limpa. Aí eu limpava. Aí ele: me dê. E ele acendia o irmão. Eu preferia que ele batesse logo, porque se ele torturava a gente. Aí ele ficava assim: quanto foi o jogo do Flamengo hoje? E ficava naquela. Daqui a pouquinho, do nada, ele e batia. A minha mãe, quando o que ela achava na frente, ela atacava. Botava a gente de castigo e existência real no milho. Botava de cara na parede. Mandava rezar o Pai Nosso 30 vezes, Ave Maria 40 e um crê em Deus Padre 10. E a gente de cara na parede. A paternidade do pai não me matou. E eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, porque ele me corrigiu. Pastor, mas isso era violência? Não era não, era o jeito dele. Meu pai perdeu o pai dele com 4 anos de idade, assassinado com um tiro de espingarda, daquela de sal, que bota um monte de prego, o negócio deu na cabeça do meu avô. E meu pai viu isso tudo. Meu pai nunca abraçou um filho. Meu pai nunca beijou um filho. Meu pai foi dizer que me ama, faltando 2 anos para morrer. Porque ele não conseguia, ele travava, Abraão. Só que olhe para mim aqui, alguém está aqui comigo? Tem alguém vivo aqui? Pastor Caleb. E eu fui criado com meu pai, com a minha mãe. Meu pai sério,
Meu pai ele era difícil rir, bebia, fazia tanta coisa, mas sempre foi responsável com a casa. Mas era o jeito dele, porque ele não teve o amor de um pai. E eu disse assim: o dia que eu for pai, tudo que eu não recebi do meu pai de carinho, eu vou dar para os meus filhos. Eu aprendi a amar filhos sem ter uma figura paterna que amasse. O amor para o meu pai era botar comida, arroz, feijão dentro de casa. O amor do meu pai era ser só provedor. Meu pai não sabia sentar para ver um filme. Meu pai não sabia sentar para fazer um carinho. Meu pai não sabia ouvir um conselho. Eu poucas vezes conversava com meu pai. Mas olhe para cá. Quando o amor do pai da terra falta, como eu vi o vídeo do pastor Caleb dizendo: você tem um pai no céu que cuida de você. A Bíblia diz: quando meu pai e minha mãe me abandonar, o meu pai celestial, ele me acolhe. Pegue a mão do amigo e diga para ele assim, diga assim: a maior prova de filiação não é um documento, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você não está sozinho. Alguém pode celebrar isso aqui? Alguém pode dizer isso com autoridade? Alguém pode dizer: eu tenho um pai? Diga: eu tenho um pai. Aleluia. Briga na escola, quem nunca brigou? Vou chamar meu pai. Tinha dia que o pai falava: vou nada, meu irmão, arruma teu B.O., se vira. Olha para cá, diga comigo assim: o Espírito Santo, ele consola, ele corrige, ele ensina, ele guia, ele convence, ele testifica que somos filhos. Romanos 8,16, põe aí na tela aí, meu filho. Romanos 8,16, para a gente ler aqui. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Pai aqui. Romanos 8,16, põe aí. Glória a Deus. É porque eu não ensaiei com a mídia, viu? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa expressão aqui que nós lemos no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o Espírito de seu Filho aos vossos corações que clama, diga: Abba, Pai. Abba é uma expressão de intimidade. Paizinho querido, o pastor falou isso aqui, eu vi o vídeo dele, ele falou: paizinho querido, pai amado, pai querido. É uma expressão de intimidade com ele. Diga comigo: Abba. Diga: Abba. Diga assim: a religião, ela distancia, mas quando eu reconheço a paternidade de Deus, ela me aproxima mais dele, cria intimidade com ele. Eu queria que você entendesse essa palavra essa noite. Você tem um pai. Mas eu não tenho, pastor. Você tem um pai. Há uma diferença entre o escravo e o filho. Quer ver uma coisa? Existem filhos que vivem como escravo. Existem filhos que vivem como, e tem escravos que vivem como filho. Pastor, que loucura é essa? Você vai entender. Em Lucas capítulo 15, a Bíblia fala de 3 parábolas. Quantas parábolas? 3. Da ovelha perdida, da dracma perdida e de um filho que se perdeu. Um homem tinha quantos filhos? Um decide, Abraão: pai, me dê parte da herança, porque eu quero ir embora. O que o pai fez? Pastor Amon, eu aprendi nesses 26 anos de evangelho que nunca queira manter perto um filho que decidiu viver como escravo. Porque todas as vezes que você tenta prender um filho que quer viver como escravo, você pode arrumar um problema lá na frente. Às vezes é necessário deixar ir para ele valorizar o lugar de filho. A Bíblia diz que o pai dá a herança, o filho vai embora, sim ou não? E quando ele está lá vivendo a vida dissoluta, comendo, bebendo, gastando dinheiro com meretrizes, ele sente no coração dele uma fome, uma obrigação. O dinheiro acaba e ele começa a viver como escravo.
O escravo trabalha por obrigação. E ele tinha a obrigação de trabalhar para poder se manter. E a Bíblia diz que o único emprego que ele arrumou foi cuidar de quê? De quê, gente? De porcos. E aí, quando ele está ali, desejando comer a comida do porco, ele tem uma queda. Qual é a queda? Ele cai em si. Ele lembra que ele tem uma casa, que ele tem um pai, que ele tem um lugar para deitar, que ele tem uma comida quentinha na mesa. Ele lembra, mesmo como escravo, vivendo como escravo, mas a mentalidade de filho não saiu dele. Porque por mais que você se desvie, por mais que você vá embora, quem é filho sabe o lugar de volta. Quem é filho sabe o caminho de casa. Alguém está aqui? O texto diz, gente, que ele cai em si e ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Na casa do meu pai tem tudo, até os escravos têm o que comer, têm aonde dormir. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida. E ele se levanta e volta. Quando ele está no caminho de volta, como é seu nome, amigo? André. Quando ele está no caminho de volta, o pai avista de longe, porque o pai conhece o filho. O pai sabe quem é o filho. O pai está sentado, o filho aparece de longe, ele se levanta, o filho vem andando, ele não permite que o filho chegue até onde ele está, ele vai ao encontro. E quando ele chega no meio do caminho, o filho abraça e ele faz uma confissão: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Quando ele ia falar, faça-me como um dos seus empregados, eu creio que o pai bota a mão na boca dele e disse: stop, eu só preciso que você reconheça que é filho. Quem é filho não tem vaga para ser escravo novamente. Eu imagino que o pai, pastor Caleb, coloca a mão na boca dele e diz assim: shut up, cala-se. Você não tem direito de escolher a posição que o pai tem para o filho. O filho vem dizendo: eu quero ir para o nível mais baixo dessa fazenda. E o pai diz: aqui quem escolhe sou eu. E ele olha, chama os criados e diz assim: gente, traga para mim o anel, a túnica e uma sandália. Oh, aleluia. Abraão, muda a música que eu vou começar a pregar agora e termino. O texto diz que começa a festa e ele diz: mata o bezerro cevado para uma ocasião especial. O pai coloca uma sandália nele, porque os escravos andavam descalços. E aí eu me lembro que quando Moisés chega no monte, vê a sarça, ele fala o quê? O Senhor fala para ele o quê? Tira o quê? Ele está na lei. Mas quando chega na graça, aleluia, é a graça que diferencia quem é escravo e quem é filho. Na lei, tira a sandália. Na graça, coloca a sandália. Porque filho não anda descalço, filho anda calçado. E quando ele chega na festa, o bezerro está, o churrasco, está todo mundo lá dançando, feliz. Quem é que vem? O desviado, o escravo que estava dentro de casa, o escravo que não sabia, o escravo porque era filho, mas era escravo, estava vivendo com mentalidade de escravo. Porque escravo que fica questionando por quê. E o filho disse: sabe o quê? O que está acontecendo aí? Teu irmão, rapaz, estava morto e viveu, e voltou para casa. Aí ele vai no pai e diz: pai, eu estou te servindo há tanto tempo, e o Senhor nunca matou nenhum cabrito. Olha para cá, quem é escravo não sabe discernir o valor de um cordeiro. Pede um cabrito. E ele pede: não matou nenhum cabrito para eu fazer uma festa. Aí o pai disse: se alegra, rapaz. Teu irmão estava desviado, voltou, estava preso, foi liberto, estava caído, se levantou, estava morto e reviveu. Existem pessoas assim hoje, pastor Caleb, na casa do pai, vivendo como escravos, com o coração preso ao que está fazendo e não entendendo que o pai só te chamou para ter relacionamento.
Deus não te chamou para você ficar fazendo 1 milhão de coisas. Deus te chamou para ser filho. E filho que é filho entende o coração do pai. Ele sabe a hora de tocar o coração do pai. O filho, quando toca o coração do pai, ele sabe pedir. Maria Júlia, a minha filha com 7 anos de idade, tem hora que eu penso que ela é anã. Aleluia. Porque um dia eu falei para ela, sabe o que, Abraão? Eu falei assim, ela, papai, me leva para tomar um sorvete? Eu falei, levo, depois do almoço. Isso era um sábado. Depois do almoço a gente vai tomar um sorvete. Quando foi 10 horas da manhã, ela, mãe, oi filha, o almoço está pronto? Mas Ju, são 10 horas ainda. Não, porque papai falou que vai me levar para tomar um sorvete depois do almoço. Então quanto mais rápido eu almoçar, mais rápido eu tomo sorvete. Coração de filho entende o coração do pai. Diga comigo, o escravo trabalha por obrigação, vive com medo, nunca sabe se será aceito. Mas o filho, ele serve por amor, vive em segurança, tem acesso ao pai e ainda recebe uma herança. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim: quem trabalha para o pai, não diga assim, filho não trabalha, filho serve o pai. Aqui nessa igreja ninguém trabalha, essa igreja é uma igreja que serve ao pai. E Deus te trouxe hoje aqui para curar as tuas emoções. Talvez você tenha entrado aqui nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, dizendo: eu preciso reconhecê-lo como pai. Deus não está te chamando para trabalhar, Deus está te chamando para ser filho. Filho tem acesso à mesa. Filho entende que Ele colocou o Espírito dele dentro de você, que clama todo dia: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Levanta a tua mão para o céu e diga: Pai, Pai, eu sou teu filho. Aleluia. Deus te trouxe hoje aqui para você voltar ao propósito. Seus filhos vão voltar a ser filhos. Foi falado aqui em Malaquias, que o nosso pastor disse agora. Deus vai converter, pastor, mas meu filho está impossível. Talvez Deus queira converter primeiro o teu coração, para que o teu coração entre nele. Você vai voltar a sentar à mesa com os teus filhos, sim. O relacionamento que você começar a ter com Deus Pai, aleluia, vai fazer você ter um relacionamento com os teus filhos, com a sua casa, com a sua família. Os teus filhos voltarão a ter um pai presente dentro de casa, porque assim como Deus é presente como pai na nossa vida, você vai voltar a ser presente aos teus filhos. Segure na mão de alguém e diga para ele assim: chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de voltar a aceitar a paternidade. Eu tenho um filho lá no Rio de Janeiro, Gabriel. Ele não é meu filho de sangue. Eu registrei quando ele tinha 6 meses de idade. Assassinaram o pai dele. E eu olhei para o pai dele e disse assim: seu filho não fica sem pai. Eu não era crente ainda. E hoje o Gabriel tem 30 anos de idade. Menino maravilhoso. E ele falou assim: pai, as pessoas falam que o Senhor não é meu pai. Eu sei que o Senhor não é meu pai de sangue, mas eu decidi aceitar o Senhor como meu pai. E eu disse para ele: antes de você ser gerado, eu já tinha te aceitado como filho. Mas pensa num menino bom, casado, diácono hoje da igreja. Porque ele disse assim: eu perdi um pai que eu nunca conheci, que a mãe dele estava grávida de 8 meses antes dele nascer. Ele disse: eu perdi um pai que eu nunca conheci, mas Deus foi tão bom comigo que me deu um pai. E hoje ele poderia ser um menino revoltado porque mataram o pai dele, mas ele falou assim: o Biratã é meu pai só porque eu tenho o sangue dele, mas eu decidi aceitar que o Senhor é meu pai. E tem hora que vai acostumando, a gente vai ficando até parecido, né? O jeito dele de brincar, falar igual a mim, assim, é a mesma coisa. Gabriel, então olha para cá. Não basta só a gente dizer que Ele é nosso pai. Diga assim: eu não posso. Diga: eu não posso só dizer que Ele é meu pai. Eu tenho que aceitá-lo como pai. Eu tenho que sentir esse amor dele por mim. Sabe quando a gente deita na cama, Abraão, que às vezes eu sinto falta do meu pai, choro às vezes, mesmo com tanta coisa, eu sinto falta dele. Mas aí quando eu lembro que ainda que eu não tenha o meu pai mais terreno, eu tenho um pai que nos momentos de maiores lutas da minha vida, quando eu passei aqui em Brasília, dentro de um hotel 18 dias,
Eu falava, Senhor, eu não aguento, eu vou voltar. Ele falou, calma. Calma que eu estou no controle de tudo. Olha para esse amigo e diga para ele assim: você tem um pai, rapaz. Aí a gente tem aquele ditado, né? Homem não chora, não é isso? Não é isso que o pessoal fala? Homem não pode chorar. Irmão, eu choro. Ah, mas eu choro. Ainda mais depois que eu fiquei crente, eu choro mesmo. Eu choro, mas choro mesmo. Chorar não é pecado, não. Chorar não quer dizer fraqueza. Teu filho tem que te ver chorar, para ele saber que você tem sentimento. Teu filho tem que te ver com raiva, porque ele pode saber que você tem sentimento. Teu filho tem que te ver estressado, para ele saber que você tem sentimento. Tem pai que não chora na frente do filho. Irmão, eu choro na frente da Maria Júlia, eu choro na frente da Raquel. Eu não estou nem aí, eu choro mesmo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus chorou. Pega a mão de alguém, fica de pé comigo, com ele. Diga para esse amigo, diga para ele assim, diga assim para ele, diga assim: você precisa experimentar o coração do Pai. Olha para ele e diga: assuma a sua identidade de filho de Deus. Diga assim: assuma o seu erro, rejeite toda a orfandade e desfrute da alegria de Deus que Ele tem para a sua vida. Os propósitos de Deus, como foi falado aqui, não acabou na sua vida. Há uma vida de Deus em você. Há uma vida, você não vai precisar. Eu respeito muito quem faz, eu não tenho nada contra, até acho bacana. Mas você não vai precisar subir a montanha para aprender a ser pai. Você só vai precisar reconhecê-lo como pai. Eu subo a montanha todo dia que eu vou para o monte. Eu até respeito quem vai, eu gosto, tenho amigos que vai, eu acho bonito. Eu tinha até querer ter coragem, mas eu acho que meu joelho não aguenta. Mas olha para cá, existe um lugar que você não precisa subir para achá-lo como pai. Você só precisa descer aos pés da cruz para reconhecê-lo que Ele é teu pai. Você só precisa entender e aceitar que Ele é teu pai. Você precisa entender que Ele não está aqui para jogar pecado na cara de ninguém. Ele não está aqui para poder te expulsar da casa. Não, Ele está aqui somente para te amar. E a única coisa que Ele quer como pai é que você se sinta amado, que você abrace esse amor. Não é sobre alguém dizer eu te amo, é você sentir-se amado. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Ele ama velho também, porque Ele me ama. Ah, mas eu já estou cansado. Ele ama quem está cansado também, amor. E eu quero orar com você nessa noite. Vem, filho amado, vem como está. Eu posso pedir o ministério do Vou me ajudar aqui? Pode ajudar? O ministério aqui, pode vir aqui, me ajuda aqui, o Beck. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Só uma pergunta aqui. Tem alguém que está no nosso meio pela primeira vez, ou que está vindo, veio convidado de alguém, de outra igreja, ou não está vindo? Tem alguém que está afastado hoje? Pastor, eu nunca fui crente. Levanta a mão assim, tem alguém? Todos crentes. Eu quero orar com você. Tem um rapaz aqui, está afastado, meu filho? Nunca foi crente? Tu veio aqui fazer o que hoje? Nunca foi crente. Mas tu está na igreja hoje, meu filho. Tu é crente hoje então, aleluia. Como é seu nome? Júlio César. Não foi você que veio, foi o Pai que te trouxe. Não foi um convite de alguém. Deus falou assim: diga para ele que sou eu, Deus, que o amo e que arrumo toda a bagunça, que coloco tudo no lugar, que por mais que você pense que não tem mais jeito, Ele está dizendo: quem é filho eu ajeito. Eu quero fazer uma oração. Se você quiser hoje, eu esqueci o nome, Júlio César. Se você quiser hoje tomar uma decisão de não ser crente, não de viver numa igreja, mas de dar um passo, de dizer assim: Senhor, se eu estou aqui é porque o Senhor me escolheu como filho. Você pode vir aqui que eu vou orar pela tua vida no altar. Se tiver mais alguém que mesmo que esteja caminhando, mesmo que já esteja frequentando a igreja, já está nos departamentos, mas
tem um sentimento dentro do seu coração de estar distante de Deus. Não é aquele automático de estar em culto, mas você pode estar vindo à igreja, mas se sente distante da mesa do Pai. Eu estou te fazendo esse convite também para vir no altar. Pastor, feche seus olhos onde você está. Pastor, eu me sinto assim. Eu já estou indo para a igreja no automático e eu quero hoje sentir esse abraço novamente do Pai na minha vida. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Talvez você esteja vivendo de traumas, carregando lutas, carregando guerras. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado e vindo para a igreja e lutando contra esse pecado, lutando contra esse pensamento que todo dia quer te arrancar do altar, mas você mesmo caído, você vem se arrastando. Deus está dizendo: hoje eu te trago de volta. Você não vai frequentar uma igreja, você vai deixar isso. Você só precisa tomar uma atitude e vir para o altar, porque o altar tem cura para você. Hoje à noite, eu estou olhando aqui, não tem uma esposa de ninguém, não tem um filho de ninguém, não tem uma filha, não tem uma mulher nessa igreja, só tem homens. E homens que entendem o amor do Pai, entendem que chegou o tempo. Se Deus preparou essa primeira conferência de homens, é para alinhar a tua vida, para que a tua vida alinhe a tua casa. O Espírito de Deus clama: Abba Pai, o teu Pai querido está te chamando para o altar. Talvez a guerra esteja grande entre a tua carne e o teu espírito, dizendo: peca, cai. Talvez você talvez você passa de madrugada numa rede social vendo coisas que não agradam a Deus, e você diz: Senhor, eu não consigo mais. Se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Não vai não, porque Deus preparou essa conferência para você hoje. Sabe uma coisa, Abraão, que o pai tem para o filho é perdão. E aqui ninguém, eu gosto de um ambiente de glória. Todo mundo está no mesmo nível. Eu quero orar com você. Pastor, essa é a minha fraqueza, eu não consigo. Vem no altar, porque eu quero orar com você. O filho hoje, o pai está aqui hoje. Pode cantar, meu filho. Eu quero orar com você. Pastor, eu estou fraco. Eu me desliguei dos departamentos porque eu estou cansado. O Espírito de Deus chama por você no altar. Eu estou te esperando. Eu queria que enquanto isso você fosse orando aí aonde você está. Chegue mais para cá, aqui para o meio aqui. Descansa. Ainda tem 3 homens que precisam vir aqui no altar, porque Deus falou comigo assim: eu entrei no teu quarto nesta madrugada e vi a fúria que estava o diabo com a tua alma. Eu estou esperando você aqui agora no altar. Eu estou esperando você aqui no altar. Eu queria que os obreiros, pastores, intercessores começassem a orar junto comigo, porque é uma guerra, O pai está dizendo: vem meu filho amado, vem meu filho amado. Mas o diabo está dizendo: eu te pego lá fora, eu sei o que você fez nessa madrugada. Eu estou esperando você no altar, porque hoje é o encontro do filho com o pai. Isso, canta, vai. Levante as suas mãos para o céu e comece a encher esse ambiente de glória. Pastor, eu sofri uma rejeição do meu pai. O pai está dizendo: eu não te rejeitei, pastor. Eu sofri uma frustração, eu sofri uma decepção com meu pai, mas eu quero o meu pai do céu que me abrace. Vem. Eu ouço o barulho de correntes sendo quebradas. O espírito de rejeição, de frustração está caindo por terra nessa sexta-feira. Vem como está, e vem seguro te
Estenda suas mãos para o altar. Alabaracandarabas. Kelechore canchori andalabarabashuri. Naraganchori asai. Nutis ploti herismar. Telemanchore calabarasuri. Alabaracantarabadasuri. Equilibriação. Racheca lá. Vai, fale em línguas estranhas aí. O Espírito de Deus passeia sobre esse ambiente. Há uma nuvem que sopra sobre esse lugar. Os filhos sairão daqui cheios. Você é amado. Você é amado. Levante a mão de alguém aí para o céu e diga para ele: você é amado. Tu não estás sozinho. Há um Deus que te ama. Estenda suas mãos para cá. Tu criaste. Jesus está renovando aqui. Eu não gosto de ficar insistindo não, mas tem 3 homens aqui dentro, Abraão, que precisam correr para o altar hoje, porque o respeito já acabou dos seus filhos, e você precisa resgatar isso. Eu estou te esperando aqui no altar. Eu estou esperando você no altar. Eu não vou demorar, eu vou devolver o microfone agora, mas eu estou esperando esse primeiro, esse segundo, esse terceiro homem que está aqui dentro, está aqui na minha direita. Eu preciso orar com você, porque há um Deus que está dizendo: a cada passo que você der daí até o altar, eu vou trabalhar dentro da tua casa, na vida dos teus filhos. E tem um glória aí para cima, aí vamos. Tem um glória aí para cima. Eu estou esperando o segundo e o terceiro, porque um já veio. Eu estou esperando no glória dessa igreja. As cadeias serão quebradas. Vamos. Cadê os valentes dessa sexta-feira? Cadê os elevarás? Eu estou esperando o terceiro vir, porque o segundo já veio. Filhos voltarão para o altar, vão reconhecer que tu é pai. Vão te acordar de madrugada e vão dizer: pai, me perdoa. Escute isso aqui. O divórcio não vai entrar na tua casa, porque Deus ouviu a conversa, a ameaça que teve. Deus ouviu. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui. O teu casamento não vai acabar, porque há uma briga entre marido e mulher por causa de comportamento de filho. E Deus falou assim: eu estou quebrando esse divórcio hoje. Eu estou quebrando esse divórcio hoje. A tua casa vai voltar a ser um ambiente de paz, porque o Abba entrou lá hoje. Eu estou te esperando aqui, varão, no altar. Só falta você. Deus está quebrando essa corrente na tua casa hoje. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero orar agora. Eu não vou insistir mais, que a hora já foi. Estenda a mão para cá e vamos dar glória. Vai. Calade, omidasse, canasse a praia. Urias, eu estou te esperando aqui no teu passo até o altar. Xarabadassuri andalaba. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses homens no altar.
alguns de joelho, alguns em lágrimas, porque, Pai, o melhor lugar para estar é no teu altar. Quantos homens aqui tiveram perdas? Quantos estão por um fio, entraram aqui precisando de uma palavra de amor, porque a vida já bateu tanto, Pai. Aqui está o Júlio César, esse homem que veio para o altar hoje, a primeira vez entregando a vida dele ao Senhor. Mas na verdade é o Senhor que está recebendo ele, é o Senhor que trouxe. Aqui estão esses homens, Pai, filhos, Pai. E eu te peço, Senhor, que até o final desta conferência no domingo, eles já possam subir nesse altar e testemunhar do teu amor. Pai, tem gente aqui, meu Pai. Essa conferência não é só um culto comum, é para o Senhor trazer de volta. Tem gente aqui que já estava por um fio, dizendo assim, não está valendo a pena, mas o Senhor os trouxe aqui, colocou no coração desses homens aqui. Poderiam, meu Pai, fazer tantas outras coisas, mas eles entenderam que precisamos voltar a ser sacerdote dentro de casa. O mesmo amor que eles estão sentindo aqui vai reverberar nas suas casas. Vai ter filho que vai pedir perdão para pai que vai pedir perdão para filho, e verdadeiramente vai se cumprir o coração dos filhos convertido aos pais, os pais aos filhos. Eu quero profetizar sobre essa geração, sobre esse povo, meu Pai, que o Senhor não está levantando só pais espirituais, o Senhor está levantando profetas. E eu creio, Senhor, que neste altar da Betel, depois dessa conferência, vai ter um culto em ação de graças, de famílias que foram restauradas, casamentos que foram reerguidos, filhos que retornaram. Pai, eu posso te fazer um pedido. Eu quero pedir ao Senhor que até no domingo, a hora que terminar essa conferência, esse culto seja interrompido, Pai, por um grito no meio dessa multidão, de um filho gritando pelo Pai. Senhor, abençoa a vida desse povo, guarda a vida de cada um que entrou por essas portas, a vida do pastor Caleb, da sua família. Ó Deus, Tu és o dono desse lugar. Abençoa cada um, em nome de Jesus. E só quem é filho diga glória a Deus. Só quem é filho diga glória a Deus. Só quem é filho diga Pai. Celebra essa noite, glorifica a Ele, exalte a Ele. Dá um abraço aí no teu amigo e diga para ele: estamos entrando na melhor estação da nossa vida. Ubria Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, diga. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Vamos, vamos. É o Senhor Deus poderoso. Quem pode dizer isso? Digno. Digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno, digno, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno. Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Mais uma vez, diga, 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 digno de louvor. Amém. Quem pode ser